Quando o servidor público recebe a notificação de que foi instaurado um PAD contra ele, é natural que ele busque meios e alternativas para tentar finalizar e arquivar aquele PAD imediatamente. Afinal de contas, existe o temor que aquele PAD finalize na demissão do servidor público. E é natural que imediatamente eles impetrem um mandado de segurança visando justamente esse objetivo, o arquivamento sumário do PAD. Mas será que impetrar um mandado de segurança de maneira precoce, como a gente chama, é a melhor alternativa para judicializar um processo administrativo disciplinar? É justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, antes de começar a explicação a respeito desse tema, por que muitos servidores buscam essa via do mandado de segurança de forma precoce, ou seja, antes mesmo da conclusão do PAD, para tentar esse arquivamento? Isso acontece porque muitos desses PADs, esses procedimentos disciplinares e até mesmo sindicâncias, eles são instaurados como forma de retaliação, sem qualquer motivo, sem qualquer infração que o servidor possa ter cometido. Muitas das vezes um processo disciplinar ele surge porque o servidor ele tem uma divergência com a sua chefia ou ele não fez algo que o chefe queria que fosse de tal forma, ele fez de outra forma, enfim. Como a gente fala aqui em Goiás, uma picuinha, né? Não foi um motivo, uma infração, um ato grave a ponto da administração pública ter que efetivamente apurar aquela situação e aplicar uma punição do servidor. Então é por essa razão que ele busca, através da via do mandado de segurança na justiça, o arquivamento sumário desse PAD. Só que a má notícia é que o judiciário não gosta de intervir precocemente em processo administrativo disciplinar. Ainda que possa ser um processo originado por conta de situações como essas que eu relatei, brigas internas, divergências de entendimento, o juiz, quando ele pega um mandado de segurança desse, o que ele fala ao analisar a liminar? Ele fala o seguinte: olha, é dever e poder da administração pública avaliar e apurar situações que possam ser ilícitos ou infrações administrativas. E se nessa apuração que é feita durante o processo administrativo disciplinar ou a sindicância administrativa ficar configurado que não houve infração ou que o servidor investigado não é o responsável por aquele ato, a administração que se manifeste pela isenção de responsabilidade. Então, é muito difícil conseguir na justiça uma liminar para trancar o processo. Agora, isso não significa de forma alguma que impetrar um mandado de segurança não seja uma boa alternativa, principalmente quando a gente está num PAD de cunho persecutório. Uma determinada pessoa, um determinado grupo está ali imbuído na função de prejudicar aquele servidor e aí instala um procedimento disciplinar contra ele. E por que eu falo isso? Veja só, vamos imaginar uma situação de um auditor fiscal de município, né? Auditor de tributos municipais, ele tem ali as suas divergências com a prefeitura. Por quê? A prefeitura não quer fazer alguma coisa em relação a determinado contribuinte, o fiscal está na função dele, atua aquele contribuinte, faz a aplicação da multa e isso desagrada o prefeito. E aí o prefeito articula internamente com as suas chefias para instaurar um processo administrativo disciplinar e muitas vezes esse processo está repleto de nulidades. E a própria comissão sabe que ela está ali numa função que não é para interesse público, é interesse privado. O prefeito, como forma de retaliação àquele servidor que estava fazendo, vale destacar, tão somente o trabalho dele, fez com que a máquina pública se unisse em prol de um objetivo particular. Qual que é esse objetivo? Prejudicar o servidor que está atrapalhando a vida do prefeito. E aí, quando esse processo administrativo disciplinar ele está somente no âmbito da prefeitura, ou seja, a comissão é toda formada por pessoas que são aliadas do prefeito, né, que tem ali algum tipo de relacionamento, a comissão fica muito confortável para atropelar o procedimento. Essa é uma gíria que eu uso muito aqui, que muitas das vezes o processo está atropelando o servidor. Por quê?
não aceita as testemunhas, a gente junta provas. Gente, eu já vi cada coisa aqui da gente juntar provas contundentes e importantes, e a comissão de PAD simplesmente desentranhar essas provas, porque processo eletrônico, né? Desentranhar essas provas sem qualquer motivação. Aliás, até tem a motivação que aquelas provas eram ruins para os objetivos da comissão, que era punir o nosso cliente. Então, veja só, ainda que o mandado de segurança não se torne uma ferramenta que vai gerar um resultado imediato, isso significa o quê? A liminar não vai ser deferida porque o juiz ele vai falar justamente o que eu mencionei, que naquele momento é oportuno deixar a administração trabalhar para apurar se houve ou não alguma infração. O fato é que ao impetrar o mandado de segurança, o PAD ele sai da zona de conforto da comissão. Por quê? Lembra? Eu falei que a comissão fica muito confortável para atropelar os procedimentos, cometer uma série de irregularidades, porque todo mundo que está ali é aliado deles. Agora, a partir do momento que o servidor impetra um mandado de segurança, você tem dois olhares de fora para aquele procedimento, que é o olhar do Poder Judiciário na figura do juiz e o olhar do membro do Ministério Público na função de fiscal da lei. Porque no mandado de segurança, obrigatoriamente, será intimado o Ministério Público na função de fiscal da lei para verificar se aquele procedimento seguiu com a regularidade. Então veja só, a gente impetra um mandado de segurança e mesmo que ele seja, num primeiro momento, ineficaz, porque a liminar não vai ser deferida, o fato é que a gente tirou a comissão da sua zona de conforto. Porque todas aquelas arbitrariedades e irregularidades a gente levou para o juiz ver e para o Ministério Público ver também. Então vai haver um receio da comissão continuar agindo de forma ilegal e de forma arbitrária. Porque as consequências desses atos podem repercutir até na esfera criminal. Porque se eles cometem ilícitos e prejudicam o contraditório, a ampla defesa, cometem atos de abuso de autoridade, eles podem e devem ser processados e responder até criminalmente por isso. Então, em muitos casos, eu sempre pondero com o meu cliente. Eu falo, olha, esse PAD, ele tem razão de existir ou é um PAD de cunho persecutório? Porque se ele tem razão de existir, a gente vai, faz toda a defesa, a produção de provas no âmbito do processo administrativo disciplinar. E se for necessário, a gente judicializa, entra com uma ação ordinária. Agora, se existe uma questão persecutória, um pano de fundo que deu origem àquele processo disciplinar, daí é muito válido e pertinente a gente impetrar um mandado de segurança justamente para que o Judiciário e o Ministério Público fiquem atentos àquelas irregularidades que estão acontecendo no âmbito daquele procedimento disciplinar. E isso é muito bom, como eu disse, mesmo quando a liminar é indeferida, e ela é indeferida na maioria dos casos, porque a comissão ela fica receosa de permanecer agindo de forma ilegal. Então, sim, em muitos casos, o mandado de segurança é um bom instrumento processual para tentar o arquivamento do processo administrativo disciplinar.